Olá pessoal, um abraço a todos vocês aí no canal, estou no caso de Yahushua. Quando Yahushua ele disse: tem de bom ânimo, tenha de bom ânimo porque eu venci o mundo e vós também vencereis, ele estava dizendo para que nós não tivéssemos medo, para que nós não tivéssemos medo de encarar tudo aquilo que estava por vir. Tudo aquilo que estava por vir. E o Deus desse século, o habitante dos tempos de pedra, o Deus morte, ele precisa de, ou melhor, ele se alimenta de medo, ele se alimenta do medo e de almas. Ele se alimenta de almas e de medo ou vice-versa. É por isso que os templos de pedra trabalham sempre com esse propósito de ganhar alma para Jesus. O Deus do caos, o Deus do terror. O seu reinado é o reinado de caos, é o reinado de terror, é o reinado de medo. E você vê que nos templos de pedra, as pessoas são levadas sempre a obedecer através do medo. Lá o medo é sempre implantado na mente humana, pelos seus líderes. A cruz ela foi apresentada nas terras de Yahushalaim, Brasil, para os detratores que não acreditam nisso, através da espada, da pólvora, através da bala. E isso não foi de um dia para a noite, ou não foi uma coisa repentina, isso durou séculos e mais séculos. Foram séculos e mais séculos, décadas e mais décadas de escravidão, aonde a cruz é imposta através da bala, através da espada, através do terror, através da tortura psicológica e física. A cruz, que mais tarde, o renascimento da República Estrela. Isso foi imposto através dessa catequese, onde a Bíblia foi adulterada por essas pessoas que eles tiveram, as pessoas que pisaram esse chão, e eles fizeram tudo para que essa história fosse ocultada, e eles ocultaram essa história por séculos e mais séculos. É por isso que a Bíblia cita ali a Yahushua falando: o meu povo saberá meu nome naquele dia. O meu nome que eles profanaram por todas as nações por onde eles foram espalhados. E todos os líderes religiosos e políticos, né? Pesquisadores, professores e pensadores, principalmente os renomados nesse país, sabem dessa história e tentam ocultar ela de toda maneira. É por isso que o nome Yeshua está aí. O nome Yeshua, que era muito falado pelos evangélicos, né? Cantado pelo Sérgio Lopes, pelo Kleber Lucas, hoje está sendo falado também pelos católicos. Que quando o nome Yahushua fosse falado, eles diziam: olha, o nome é Yeshua e é o mesmo Jesus. E você vê que eles são tão desonestos, são tão presunçosos, que eles vêm aí com uma conversinha mole do latim, né? Cara, você fica, sabe, impressionado de ver como é que eles arrumam um argumento para se safar dessa grande mentira. Não adianta arrumar argumento para justificar esse engano, essa mentira, porque o tempo determinado, descrito no livro de Daniel, já está acontecendo. O sacrifício contínuo que foi tirado, falado no livro de Daniel, sacrifício contínuo esse era o nome que era falado. Quando você vai louvar no templo de pedra, eles falam: vamos louvar, fulano vai louvar, cantar um louvor. Esse louvor fala de quem? Fala do Jesus, do Javé, do Jeová, do Hashem. Tanto dos judaizados quanto dos católicos e evangélicos. Todas essas pessoas, elas creem no mesmo Deus, a quem eles têm por pai da mentira, pai do engano. E o sacrifício de louvor não era sacrifício de matar animais. O próprio Yahweh reclama isso lá.
Eu não mandei vos fazer nenhum sacrifício de morte quando saiu das terras da África, para vir para as terras de peregrinação de seus pais, a quem eu havia jurado dar a eles, né? A saber, Abraão, pai de pretos, e a Isaac, né? E também a Jacó, todos esses nomes foram blasfemados por esses nomes aí. E vós me sacrificareis no deserto. Sacrificar no deserto é fazer louvor, a cultuar, sabe? Falar do nome de Yahweh. Esse é meu nome, assim deveria ser chamado, e lembrado, e pronunciado perpetuamente por toda a geração. Se encontra no livro de Êxodo. E esse sacrifício de louvor, esse sacrifício de falar do nome de Yahweh, com suas danças, com as suas comidas típicas, de ano em ano, foi tirado e colocado o nome desse que está aí agora aí. A quem a Bíblia chama de os violadores do concerto. Quando o abominação desoladora falada por Daniel foi colocada no lugar santo. Quando o nome foi introduzido, um outro nome no lugar verdadeiro do nome de Yahweh. A quem hoje eles chamam de Er, né? Fazendo menção de El-Berit. O Deus da divindade cananeia, cultuado nos templos de pedra, chamado de Jesus Cristo. Então você vê que tudo isso acontece aqui nas nossas terras, nas terras de Jerusalém. E o medo é que alimenta esse Deus, o caos, o terror. Aonde está o medo, está o ódio, e consequentemente, aonde está o ódio, também está a morte. O que é que a mídia tem feito hoje em dia? Ela tem te assustado você. Ela tem nos assustado através de quê? Do medo, e as pessoas têm caminhado por esse abismo do medo. Nos templos religiosos também é implantado ali um medo. Você vê que o dízimo é colocado ali como uma forma de amedrontar as pessoas. Se você não dizimar, gafanhotos, pulgões, lagosta, né? Todas essas pragas mencionadas no livro de Malaquias, ela vai te alcançar. E as pessoas acreditam nisso. Aí eles falam do migrador, do cortador, do destruidor, né? E o devorador, que são 4 tipos de demônios. Que quando o Yahweh fala sobre isso ali, está falando de sementes de lavoura, ele ia repreender esses insetos, para que houvesse mantimento. Você vê que ele fala de mantimento o tempo todo no livro de Malaquias, e nunca de dinheiro. E as pessoas, elas têm medo disso. O ser humano está condicionado a ter medo de tudo que... É só você olhar hoje o que está acontecendo. As pessoas têm medo. E o medo tem matado. As pessoas que estão morrendo hoje em dia são as que mais têm medo. As que carregam, sabe, em si o medo de morrer. E a morte passa a ter poder na vida dessas pessoas quando elas têm medo. É por isso que nos templos de pedra, a política, a religião, nas salas de aula, você aprende a ter medo o tempo todo. Porque o medo alimenta a morte. E a morte se alimenta de alma, da alma humana. É por isso que, novamente eu repetir, se usa essa palavra, precisamos ganhar a alma. Porque o Jesus Cristo, que está nos templos de pedra, é um comedor de alma. As almas que estão aprisionadas com ele no abismo é o que mantém ele vivo. A besta que recebeu a ferida de morte e agora reviveu. Muito forte, muito importante, nos dias de hoje, você saber de todas essas histórias. E você vê que você fala isso para as pessoas, quanto mais elas têm, sabe, elas acham que são estudadas, né? Elas não sabem nada. Porque o livro de Daniel também diz aí, o ímpio, ele procederá impiamente e ele não entenderá. E você vai ver que quando você vai no livro de Provérbios, quando fala do insensato, do louco, né? Fala também sobre isso. Você fala para uma pessoa, fala, e no fim ela pergunta, quem? Quem? Muito, sabe, a Bíblia nos cita que é muito melhor às vezes você ficar, sabe, calado, do que você jogar conversas fora. Da multidão de palavras se ouve a voz do tolo. Quando você fala, e quando o tolo ele abre a boca, né, para falar,
Eles vêm com mentira, eles vêm com engano e tropeçam nas suas próprias palavras. Você vê, quando eles falam que o nome é Jesus, então porque em cima dos crucifixos católicos, né, principalmente desse sistema demoníaco que consegue fazer com que renasce dele várias religiões das suas entranhas, o porquê que em cima da cruz da católica e também evangélica está escrito ali Winnie, né? Por que o Winnie está ali e então não está o J? Se o nome realmente fosse Yeshua, então por que eles chamam o nome de Jesus Cristo? Então você vê que há uma mentira naquilo que eles estão falando para você. E você não pode cair, mais uma vez, nessa lábia, você que está, sabe, e conhece o nome de Yahushua. E quando você pergunta para ele o significado da palavra aleluia, que era ul-iá, né? Iá é pai. A palavra pai significa ul. É por isso que ela está conectada em vários nomes na Bíblia, né? Ezequiel, né? Yozok-ul, né? Então, e aí você vê Dan-Ayul fazendo menção do pai, amado do pai. É só você fazer uma pesquisa aí. Faça uma pesquisa aí nos seus livros católicos sobre o significado desses nomes. Ali fazia menção de Ar, alguns nomes, outros fazia menção de pai quando se dizia Ul e nunca foi El. Então você vê que tudo isso, sabe, está diante do nariz deles, né? Mas eles não conseguem enxergar. Fazendo menção do livro de Daniel, o ímpio procederá impiamente e eles não entenderão por mais que você fale para eles. Porque são de mente obstinada e são de coração duro. Mas dias virão em que eles vão ter que crer. De uma forma ou de outra. Esse Deus a quem eles adoram nos tempos de pedra, se passando por uma imagem bonita, uma imagem de um homem louro, né? A mesma que se encontra no Monte Moriá, no Rio de Janeiro, das fortalezas de Sião, em cima do Monte Moriá, 15 de Corcovado. Aquela imagem, por trás daquela imagem existe uma imagem horrorosa, que é uma serpente com várias cabeças, mostrada aí nos desenhos, em alguns filmes de Hollywood. Onde o dragão é um corpo morto que acompanha ali a serpente. Cara, vai ser muito forte. E o próprio livro de Ezequiel fala sobre isso. Quando isso acontecer, as pessoas vão se assustar e dizer, mas era essa pessoa, né? A quem nós adorávamos. E a Rússia confirma isso, falando, né? Os filhos dos bodes são colocados à esquerda, as ovelhas. Por que ovelhas? Ovelhas são submissas, ovelhas são aquelas que obedecem. É só você olhar a comparação quando nos compara com ovelha e com bode. Bode, ele dá coice, ele dá a chifrada. E as ovelhas são, sabe, dócil. São os animais mais dóceis que existem na face da terra. Claro que nós não somos ovelhas, né? Mas isso é muito usado nos tempos de pedra para te enganar você. Quando as pessoas chamam você de ovelha, elas estão se passando por pai. Pastor também tem no seu nome a conexão de pai, aquele que cuida, aquele que alimenta, né? E eles nunca alimentam você com nada, a não ser com o seu dinheiro que alimenta eles. Eles estão riquíssimos através da sua ignorância, da sua ingenuidade de pessoa que você acha que sabe, mas no fundo, você não sabe nada e também não se deixa aprender. E essas pessoas que entraram, né? Galvino, Zwingli, Lutério, João Ferreira de Almeida, Henrique de Coimbra, todas essas pessoas são hoje tendo aí no poder, tanto no Congresso como no Parlamento, os seus descendentes. Os seus descendentes, principalmente na política e nos templos religiosos. E que são todos ricos. E o livro de Daniel também fala sobre isso. No livro de Daniel, né? A quem deu-se a conhecer a esse Deus, ele deu para essas pessoas reinos e glória. Está no livro de Daniel, eu estava pesquisando esse fonte lá. Muito forte. Eu vou falar isso aí com a Bíblia católica na mão e a Bíblia Padre João Ferreira de Almeida na mão para vocês entenderem o que estou dizendo aqui, né? Então o contínuo sacrifício foi tirado. E no lugar do contínuo sacrifício foi colocado um outro nome, né? Um outro nome. Aqui eles chamam de Deus, de Senhor, de Javé, de Hashem, de Buda, né? Faz uma pesquisa para você ver. Domingo, dia 3, passado agora de janeiro, a Rede Esgoto de televisão mostrou nos seus programas ali, mais vistos aí, nos programas mais vistos do cenário nacional. Falando ali do Cristo Redentor, falei isso num vídeo aí. E aonde estava ali Rabino, estava ali, sabe, o representante do budismo, o representante do candomblé, dos evangélicos, um padre, um pastor, né, um representante dos evangélicos, um representante da Igreja Católica,
um representante do Islã. Cara, muito forte isso aí, eles são tudo unidos. Isso é um encontro ecumênico que o João Paulo II já tinha feito há muito tempo atrás, antes da sua morte. E ele falava sobre isso. As religiões vão se unir em torno desse Deus. E quando se unir, todos vão ter que adorar a Jesus Cristo. Todo mundo vai ter que adorar Ele. E aqueles que não adorar vão ser perseguidos, mortos, sabe, torturados. Mas Yahushua diz, no livro de Joel, e todo aquele que invocar o meu nome será salvo, porque haverá livramento em Jerusalém. E tudo que está acontecendo agora, dessa pandemia, da vacina que está por vir, já é um caminho para a marca da besta, que é o nome ou o número desse Deus. A moeda única, você está vendo aí já no cenário nacional. Uma religião única, um governo único. Muito forte. Já fala da USAL, né, a União das Repúblicas da América Latina. A pessoa disse no canal que aqueles que falam que Jerusalém aqui são maçom. Amigo, eu gostaria muito que você lesse, ao invés de você falar. Antes da gente falar, a gente tem que pensar, pesquisar. E tudo que nós falamos aqui, temos pesquisado e mostrado. Rodinei tem mostrado, Josier e várias pessoas aí no canal, inclusive pessoas católicas. Você quer ver uma pessoa que sabe todas essas verdades? Patrícia de Luna, escritora do livro Saga de Bravo. Ela é católica, ela não crê em Yahushua, mas de uma coisa de honestidade ela tem. Ela sabe que o povo preto, o povo da promessa, viveu nas terras brasileiras. E ela só não fala que Jerusalém é aqui porque o seu canal bomba. E no dia que ela falar, ela é expulsa do YouTube. E ela é uma escritora renomada. Ela consegue fazer pesquisa lá dentro do Museu de Língua Portuguesa em São Paulo, a Biblioteca Nacional aqui no Rio de Janeiro, e nós não fazemos de maneira nenhuma. Eles não deixam, mas ela faz. Eu já tentei fazer pesquisa aqui em Angra dos Reis. E foi proibido de filmar no dia da Consciência Negra, né, onde está ali toda aquela... Ali tem história de livros, de registro de escravo. Eles não deixam você entrar lá com o celular e nem filmar nada. E todos que estão ali são presos da capoeira. Do Abadá, da Senzala, grupos de, inclusive amigos meus que estão aqui, que são pretos, são negros. E quando você fala para um preto essa verdade, são os primeiros a reagir. Mas por que eles são os primeiros a reagir? Se cumpre a passagem que aconteceu na tortura de Yahushua ali no Madeiro. Que o sangue dele caia sobre nossos filhos. E quem disse isso foram os pretos, não foram os brancos. Você vê que Pilatos faz de tudo para salvar Yahushua daquela tortura, mas depois ele fica maravilhado porque Yahushua, quando ele fica no Madeiro, ele sai daquele Madeiro, abandona ele vazio, ele vai embora. Isso aconteceu. Enquanto os irmãos católicos, os evangélicos estão aí adorando a cruz, né, um morto, e esse morto sabemos que não é Yahushua. É só você ler os apócrifos de Pedro, os apócrifos de João, você vai ficar horrorizado de saber quem é esse que estava ali, se passando por um morto ali, para ser adorado, e ele conseguiu fazer com que toda a terra o adorasse através dessa falsa morte. O nome de Yahushua é um nome odiado por todos. Você vai ficar esquecido, você vai ficar sozinho. Você não vai ter ninguém. Você vai ficar, sabe, abandonado na sua própria casa, como se estivesse vivendo sozinho. E muitos no canal têm acontecido isso com eles aí, mulheres e homens. Abandonados por pai, por mãe. O nome de Yahushua traz divisão, Yahushua diz, eu vim trazer divisão, eu vim trazer, sabe, a espada. Ele não veio unir ninguém, ele veio, sabe, e aqueles que salvar a sua vida, aqueles que tentar salvar a sua vida, perderá. Aqueles que perderem por amor de mim, salvar-se-á. E isso também está apontando para os dias de hoje do que está para acontecer. Muitas pessoas tentando salvar a sua vida através do que está por vir aí. E aquele que tentar salvar, perderá a alma, daquele que perder por amor do meu nome, salvar-se-á. E nunca foi Jesus falado no futebol, nos musicais da Broadway, nos filmes de Hollywood, nas novelas da Globo e da Record, principalmente da Record, da Globo também. Falado, sabe, nas salas de aula, nas universidades, falado pelo presidente, pelos deputados, pelos senadores, isso no mundo todo. Falado pelos jogadores, cantores, por tudo que você imagina, o nome de Jesus Cristo é falado, adorado, aplaudido, cantado, louvado. Encontro de Yahushua está sendo falado agora, se cumprindo tudo o que está escrito, e o meu nome voltará a falar novamente, e o meu povo saberá o meu nome naquele dia.
Colocarei lábios puros, né? Para que meu nome seja invocado novamente. A língua latina, na onde ele entrar em concerto com o povo. Livro de Isaías 28, 11, ali, se me falha a memória, né? Essa língua, eis que por lábio gaguejante, por uma língua que não conheceram nem vós, vossos pais, eu entrarei em contenda e em concerto com esse povo. E os congregarei de todas as nações do mundo, e os farei voltar novamente a Jerusalém, que não é aquela lá mostrada nos canais por muitas pessoas, mostrando aqui lá, o reino de Judá pequenininho. Cara, vá ler a Bíblia, você que está aí no canal, dizendo ser uma professora, historiadora. Estava lá em Jerusalém, naquela falsa criada em 1948, pela ONU, pelo próprio Brasil. O nome Brasil é o próprio nome Israel, minha amiga. Está ocultado aí no E de Israel e no B de Brasil. O nome é o mesmo, também blasfemado que o nome Yashoru. O rei de Judá era muito grande. Lê o livro de Josué, as partilhas das terras, do Mar Grande, aonde está colocado o trono de Satanás, entre o Mar Grande, o Grande Mar e o Monte Santo, Jerusalém. Fazendo menção da América do Norte, está entre o Grande Mar, o Atlântico Norte. E os montes, ali fala um monte só, mas os montes santos, os montes de Jerusalém. Brasil e todas as suas irmãs, países da América do Sul e da América Central. Até o México. Eu mostrei para vocês falando que comia sacrifício dos mortos, né? Se faz no México uma festa, a festa dos mortos no México, aonde ele faz, mandam presentes, faz as melhores comidas. Tudo acontece aqui. Agora, você não crê? Nós não é obrigado a fazer você a crer em nada. O próprio Yahushua diz no livro de Isaías, quem deu crédito, quem deu, sabe, atenção àquilo que nós estamos falando, quem se manifestou a salvação. Nós pouco estamos lixando se você crê ou não. Mas nós precisamos falar, e o próprio Yahushua disse para Ezequiel, você tem que falar, mas eles não vão crer. Mas se você falasse isso para uma outra nação, elas creriam. É o que está acontecendo agora. Pessoas do mundo todo estão crendo isso aí, principalmente a Europa branca, onde tem muita igreja ali. É por isso que o nome de Jesus não faz mais efeito ali, em vários países da Europa. Quando você fala, sai daqui. Porque eles conhecem a verdade. E se não conhecem, eles também não creem. Quando não crê, a alma atenta para a verdade. Porque a alma que você tem aí é antiga, é um sopro de vida soprado em Adão, soprado em Eva. Soprado em Adão, perdão. Principalmente no pai da criação, o primeiro homem da criação, que se corrompe pelo pecado e vem o segundo, que é Yahushua. E que não foi Jesus. E Yahushua também não nasceu de Maria. Então, pessoal, é muito forte isso aí, né? É muito forte tudo que está acontecendo. Os dias são maus. E nós, mais uma vez, estamos fazendo com que você invoque o nome de Yahushua, que está no Aleluia, falado por católicos, evangélicos, budistas, todos eles. Mas eles não sabem o significado dessa palavra Aleluia, que é Ul-Iá, Iá, Ul ou Uriá. Falado ali nas portas do tabernáculo, né? Nas suas festas anuais, onde tinha suas festas solenes, e esse nome era falado, pronunciado. E esse sacrifício foi tirado e colocaram o nome de Jesus, o nome de Deus, o nome do Senhor. Nem nome esses dois que eu disse agora são, mas o nome de Javé, de Jeová e Yahvé. É uma mistura, uma salada mista de nomes, né? Ele tem vários nomes e duas faces. A verdade tem várias faces, mas duas, ele pode ser mulher ou pode ser homem. Esse que está nos templos de pedra que é adorado aí, que por trás dali está uma serpente e um dragão. Muito feio, muito horroroso, que se alimenta de medo e de alma. A morte se alimenta desses dois, arroz e feijão, né? Um é a alma e o outro é o medo. É por isso que o medo é implantado aí, nas salas de aula, o medo, né? O castigo. Foi dessa maneira que essa religião que você hoje está nela aí, pode ser ela qual for, mas ela foi chegar até você através do medo, através da espada, através da bala, através da pólvora, através da tortura, através da morte, na escravidão de pretos e na perseguição da Inquisição Católica de brancos que conheciam o nome verdadeiro do nosso Criador, chamado de igreja. Que nunca foi esse tempo de pedra, igreja. Nunca foi tempo de pedra. Livro de Atos 7,48. O Altíssimo não habita em templo feito por mão de homem. O templo é aquele que ele mesmo construiu, que é você. Os evangélicos, você fala para eles, eu sei, mas eles estão lá infiltrados dentro daqueles templos de pedra, de pau, de madeira, adorando, sabe, a mesma estátua de Júpiter Olímpico que está em cima do Monte Moriá. E quando você fala de Jesus Cristo, a primeira imagem que vem é essa aí, esse Deus barbudo, aquela imagem de Júpiter, os Zeus, ou os Zeus, Deus dos deuses, que também se encontra na Grécia. Que são os mesmos ingleses e franceses. Os gregos são os mesmos ingleses e franceses.
Tanto é que na República Americana, de um lado tem um vermelho, do outro lado tem um azul. A Bíblia cita isso no livro de Ezequiel. A sua cor será identificada pelo vermelho e pelo azul. França e Inglaterra, ela se divide em todos os parlamentos brasileiros, em todos os parlamentos americanos e do mundo todo. Muito forte isso aí, muito forte. Você vê os partidos, são vários nomes, mas ali o final são dois, República e Democracia. Governo de demônios. A quem faz parte os católicos, evangélicos, hindus, os budistas, todos os macumbeiros, todos esses aí, adoradores do mesmo Deus, do Jesus Cristo, que nunca foi e arroja. Pessoal, um abraço a todos vocês aí. Manda um abraço aí para Tetê, para Ana Maria, para toda a Neide, para Luciele Lira, para todas as pessoas que têm nos ajudado aí, o Bruno, nas pesquisas, o Mano, todo mundo mesmo aí, a Kátia, a Cristina, que mora na Chapada, um abraço para você aí, tá, minha irmã? Tamo junto aí. Um forte abraço a todos vocês, tá, pessoal? O Pedro Moreira, amigos mais chegados que irmão, que têm nos ajudado, e todos vocês no canal que têm nos ajudado. A gente esquece o nome de todo mundo, né? Mas um abraço a todos vocês aí. E principalmente, né, agradecer ao nosso Salvador, Criador e a Rússia por nos ajudar a levar essa promessa adiante. Todos nós somos fracos e pecadores, mas temos que falar do nome de salvação, falar, sabe, enquanto é tempo, enquanto existir fôlego de vida, vamos falar e vamos resgatar pessoas que queiram sair do sistema político, capitalista, religioso, democrata, né, e republicano, reformista, protestante. Todos esses nomes aí são adoradores do mesmo Deus chamado Jesus Cristo, a serpente e o dragão, que nunca foi a Rússia, porque esse foi tirado pelos violadores do concerto, ingleses e franceses, que entraram nas terras de Jerusalém, escravizaram, mataram, torturaram pretos e brancos. Mas o tempo deles estão contados, estão chegando no fim, sabe? Um abraço a todos vocês aí, fiquem firmes com o Yahushua, até o próximo vídeo.